Reflexão do dia 22 de outubro de 2024, 29ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Santo do dia, São João Paulo II, o terceiro maior pontificado da história da Igreja. Muitos de nós o conheceram, até pessoalmente, né? Fez algumas visitas aqui também ao Brasil. Século XX, na Polônia, Karol Joseph Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920, em Wandłuż, Polônia. Foi eleito Papa em 16 de outubro de 1978, no conclave que sucedeu à morte do Papa João Paulo I. Era a primeira vez em cerca de 450 anos que era eleito um Papa não italiano. Escolheu o nome João Paulo II e implantou em seu papado os valores que tinha aprendido ao longo da vida no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele, então, que viveu a realidade da Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e teve tantos outros problemas também de perseguições e tudo mais, morte na família, manteve o discurso conciliar e pacificador, meditando e mediando a paz em várias situações de conflito, porém sem se esquivar da luta contra a influência comunista na Polônia, sem o uso de nenhuma arma, senão o evangelho e o amor. Defendeu ver de forma valorosa os valores da família. E foi dele a expressão santuário de vida, assim que ele chamava a família, e a inviolável dignidade de todo ser humano dentro do projeto de amor de Deus por cada um, de onde brota aquilo que ficou conhecido como a teologia do corpo. São João Paulo II, o terceiro maior pontificado da história da Igreja, rogai por nós. Primeira leitura, Efésios capítulo 2, de 12 a 22. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, naquele tempo éreis sem Messias, privados de cidadania em Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aqui ele estava falando muito mais daqueles que eram excluídos, né? E Jesus, nós sabemos que a massa ao redor de Jesus, na sua vinda, eram de pobres, literalmente pobres, esquecidos por toda a autoridade religiosa e civil da época. Mas agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação e inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estavas longe e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Assim, já não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, mas concidadão dos santos. Sois a família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos vendo na primeira leitura mensagens teológicas importantes
que o apóstolo Paulo está mandando para a igreja, está é, catequizando a igreja. Primeiro que com Jesus, nós saímos do anonimato, nós saímos é, da, de uma divisão e agora formamos um só corpo em Jesus Cristo. Nós agora somos vistos, somos amados. A igreja da época de Jesus, os religiões da época, elas dividiam pobre, esquecidos, né, pessoas que viviam extrema miséria, não eram assistidos pela dimensão religiosa. Mas em Jesus Cristo, tudo isso foi mudado. E assim mudou também toda a dimensão da igreja. A igreja desde Jesus. Agora, que igreja desde Jesus? A igreja que teve o fundamento dos apóstolos, então a igreja apostólica, a igreja, né, que surge do dizer de Jesus: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que surge no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o que o próprio Cristo é a pedra fundamental, principal, tem a preferência pelos pobres. Então, em Jesus, todos nós somos dignos da salvação, todos nós fazemos parte dessa estrutura em Cristo, que é a igreja. Não vamos confundir igreja com religião, tá? Igreja, aqui não igreja, templo, pedra, argamassa, ferro, mas a igreja, o corpo de Cristo, as pessoas que formam a igreja para louvor, para edificação, para aceitação e conhecimento do nosso Senhor. Assim, desta forma, exercemos a nossa espiritualidade cristã em busca da nossa salvação. Agora, esta espiritualidade que no corpo da igreja se firma, ela tem que estar fundamentada nos apóstolos. Então, aqui é santa tradição, santo magistério e a santa palavra são os fundamentos, o que norteiam a nossa espiritualidade, aquilo que nos faz entender a misericórdia de Deus por cada um de nós, a importância de ser igreja, né? E de viver assim, agora a nossa religião. A religião que tem normas, que tem decretos, que tem preceitos, conceitos, que tem dogmas, que tem liturgia. Isto é religião, que canaliza, que nos leva, que nos religa a Deus. Então a nossa espiritualidade, ela tem que ter esse sentido de estar religando-nos com Deus através da religião. Então, por isso, a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 2, de 12 a 22. Ela foi fundamentada, está fundamentada nos apóstolos e nos profetas. E o próprio Cristo se manifesta nela pelo seu dizer, né? Então, desde o princípio, desde Pentecostes, quando lá na cruz também Cristo apresenta Maria à igreja: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Então, está aí a constituição da igreja apostólica, que hoje tem sua sede em Roma. Por isso, nós chamamos apostólica romana. Responsório é o Salmo 84. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. E por onde Cristo fala, fala em nossos corações. Fala através da igreja, eclésia, quando os cristãos se reúnem, fala através da religião, né, da igreja constituída. É o Senhor que fala, é a paz que ele vai anunciar. Ele está perto da salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Olha só, em 1000 anos antes de Jesus, este salmo é proclamado com a visão da chegada do Messias. É assim que começa a primeira leitura de hoje. Naquele tempo, eram sem Messias, privado de cidadania em Israel. Mas agora, né, não chegou o Messias, não chegou o Cristo. E esse salmo escrito há 1000 anos fala disso. Quero ouvir o Senhor que irá falar. É a paz que ele vai anunciar. E está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Habita, Senhor, em nosso coração, na nossa família, no nosso ser,
e seja, Senhor, Rei da nossa história. Amém. Evangelho está em Lucas capítulo 12, de 35 a 38, e vai nos falar da importância de nos mantermos firmes na expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus, da volta do Senhor, que há de se manifestar em poder e honra e glória, do julgamento final, viver as nossas vidas nessa expectativa, na certeza de que o Senhor voltará. E se não voltar na nossa geração, no nosso tempo de vida, nós o conheceremos no dia da nossa morte, no nosso juízo pessoal. Então, portanto, nós devemos estar alertas, assim como aquelas noivas com a lâmpada acesa. Então, a luz de Cristo tem que estar no nosso meio. Por isso que no batismo é colocada aquela vela, né? A vela acesa com a luz que surge do altar. A vela não pode ser acesa com fósforo que estou no bolso ou isqueiro que tem no meu bolso, não. É aquela luz que vem do altar. Ela tem que ser acesa no altar, né? Para que seja ali representada a luz de Cristo. É esta luz que recebemos no nosso batismo que nós devemos manter firme, sem apagar, né? Não deixar de nenhuma forma que a chama do amor e da fé em Jesus Cristo seja apagada em nós. Então vamos ao texto do Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Está vendo? A fé. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar à mesa, e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor, então, nos permita, pela ação do Espírito Santo em nós, através da igreja, que foi o interesse e o desejo do próprio Cristo Jesus, que a religião, né, aquilo que nos religa a Deus, seja sempre assistida e abençoada pelo nosso Senhor. Oramos agora pela Santa Igreja, que pelo o louvor de hoje, pela liturgia de hoje, a destaca em todas as palavras, que possamos estar com esta luz acesa, com a atenção voltada, porque o Senhor vem, que não caiamos na tentação deste mundo, na enganação deste mundo, falando que não tem juízo final, falando que nós podemos viver de qualquer forma, porque não teremos que prestar conta a ninguém e nem a Deus. Então, que esta mentira caia por terra agora e que o nosso espírito se acorde agora para a realidade do julgamento. É o Senhor que vem e no nosso julgamento individual, ou seja ele coletivo, na volta de Jesus, possamos estar com a nossa vela do batismo acesa, esperando o Senhor que vem, na certeza da nossa ressurreição. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, esse é o nosso projeto Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com a finalidade de estudar as palavras que compõem a liturgia da palavra diária. Por isso que nós fazemos um estudo, não só a leitura da palavra, mas um estudo de cada capítulo, de cada versículo, de cada palavra que contém aí a palavra de Deus. Seja você também um divulgador desse trabalho, divulgue em suas redes sociais esse estudo, esta pregação, para que mais corações estejam com a vela acesa quando o Senhor voltar. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.